Oi, gente. Para quem está assistindo no vídeo, eu sou o Bernardo, CEO da Quero Educação. E hoje a gente trouxe aqui 2 convidados para discutir o tema de empreendedorismo e educação. 2 convidados que estão participando, entrando agora no cenário político do Brasil, né? Representando a nova renovação da política, o Rogério Schecker e o professor Agilberto. Vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho brevemente e a gente vai para as perguntas depois. E temos aqui no time da audiência aqui, um time seleto aqui de funcionários da Quero, que estão bem ansiosos aí para ouvir a opinião de vocês sobre esses 2 temas. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia ainda, né? Bom dia. Bom dia! Pô, vocês nem parecem que estão trabalhando na Quero, pô. Pessoal, é o seguinte, eu sou o professor Agilberto, eu sou sociólogo, mas a minha vida inteira, desde que eu me formei, desde que eu saí da faculdade alguns anos atrás, eu trabalho com inovação tecnológica, né? Então, algumas coisas aqui para resumir, eu fui um dos idealizadores aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde eu escrevi o projeto, captei recurso, coloquei um time, liderei um time maravilhoso que captou mais de 1 bilhão para empresas startups. Algumas delas vocês já devem ter ouvido falar, como Altave, Flight Technology, Delta Life, várias outras aí, que estão com aviões voando, satélite, algumas outras sistemas, equipamentos biomédicos, né? E a minha disciplina é inovação e empreendedorismo, tem alguns alunos aqui. Eu dou aula na FATEC de São José dos Campos, já há 12 anos, e também fui um dos idealizadores aqui do lado de vocês, do Instituto Empreendedor do Futuro, que pega crianças de altas habilidades, de 13 a 18 anos. A gente investe nessas crianças, né? O pessoal que está lá investe, com bolsas no Poliedro, Ângulo, as melhores escolas de São José, e dá oportunidade para que eles façam a nossa... se coloque no futuro em condições mais competitivas. E eu nunca fui candidato a nada, da primeira vez, dessa vez aí eu resolvi com um partido novo, com um partido que criou, que é uma inovação de fato, é um partido que não usa recursos públicos para se bancar, é um partido que faz processo seletivo para escolher seus candidatos, é um partido que está buscando focar em educação, segurança e saúde, e não no estado gigante que a gente tem hoje, um estado que interfere na vida das pessoas, que não apoia o empreendedor, que não apoia as pessoas aí, dando liberdade para que elas toquem sua vida, sejam protagonistas de sua vida. Eu sou aqui de São José dos Campos e a gente tem conversado bastante sobre política e sobre o que nós podemos fazer mais para frente. Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre educação e empreendedorismo com vocês. Boa, Gilberto. Boa, ainda é bom dia ou já chegou a boa tarde? Já chegou? Ainda não. Então, bom dia. Meu nome é Rogério Schecker, eu sou de São Paulo, tenho 50 anos de idade, me formei em engenharia na Poli, engenharia de produção, nunca trabalhei com engenharia diretamente, fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro por 18 anos, no meio da minha carreira do mercado financeiro, tinha o sonho de viver lá fora por um tempinho para trabalhar, conhecer o que é a vida com trabalho num lugar fora, numa democracia mais desenvolvida que a nossa. E aí eu consegui um estágio do banco que eu trabalhava para ficar 6 meses lá no exterior. Eles me fizeram um convite e eu acabei ficando 15 anos lá. E lá eu fazia investimento em mercados emergentes. Eu analisava 33 países, suas condições, macroeconomia, política, moeda, inflação, emprego. E aí eu comecei a pegar quais são as coisas que tiram alguns países emergentes do buraco e quais são as outras que impedem que esses mercados se desenvolvam. Em 2010 eu fiz uma pequena transição de carreira, saí do mercado financeiro e fui trabalhar numa empresa de comunicação, da qual eu já era sócio, mas não tinha o dia a dia. Então eu fiz uma pequena transição do lado esquerdo para o lado direito do cérebro. Não é fácil, precisa forçar a máquina por um tempo até ela pegar no tranco. E depois de um tempo também voltei para o Brasil, em 2012, e fui trabalhar nessa empresa, da qual eu sou sócio, que é a Soap, que trabalha com apresentações e comunicação, apresentações estratégicas e comunicação em momentos decisivos. Em 2014, exatamente há 4 anos,
Eu estava inconformado com o que estava acontecendo no Brasil. Eu via o que esses governos petistas estavam fazendo no país. Para quem acompanhava um pouquinho da economia, sabia que era uma questão de tempo para a gente ter alguns desastres explodindo. E aí eu falei, eu não posso ficar parado diante disso. Conversei com alguns amigos, falei, a gente tem que sair do sofá e tem que ir para a rua. Isso acabou originando o movimento Vem para a Rua, que acabou levando 6 milhões de pessoas num dia só no Brasil, em 500 cidades. E isso me jogou no coração da política. Eu nunca tinha feito, eu tinha analisado política até então, eu já estava com 46 anos de idade, mas eu falo hoje com vergonha que até os 46 anos de idade eu não tinha feito nada para realmente tentar fazer a diferença para o país. Eu achava que pagar imposto, tratar bem as pessoas e fazer a coisa certa era suficiente para tirar a gente do buraco. Foi quando eu percebi que não era. Se a gente que tem instrução, se a gente que sabe mais ou menos do que está acontecendo aí, não sair um pouquinho da zona de conforto para fazer alguma coisa, o país vai continuar do jeito que está, e o que afeta principalmente quem menos tem. A gente, se consegue algum sucesso profissional, se estão numa carreira em plena ascensão, numa empresa em plena ascensão, já já você começa a depender menos do Estado. Você vai poder comprar o seu carro ou pagar um aplicativo para se locomover com eficiência e com conforto. Você vai colocar teus filhos numa escola privada e você vai poder ter um plano de saúde. Você, quando tem essas 3 coisas, você não depende muito do Estado. E isso não é a realidade da maioria dos nossos cidadãos. Quando eu me vi dentro da política e aprendendo como funciona a política velha, aí eu me inconformei de novo. Eu falei, não é possível que a gente continue elegendo as mesmas pessoas, eles continuam fazendo as mesmas saracutaias, as mesmas traquinagens, e a gente aqui que nem uns bestas assistindo e reclamando. E reclamando, usam uma energia de indignação para nada, porque não adianta nada reclamar. Preciso fazer alguma outra coisa. Recebi um convite do Novo, do Partido Novo, para ser candidato a governador do estado de São Paulo. Não é uma decisão fácil para se tomar, como você pode imaginar. 5 meses e um dia depois, decidi topar esse desafio, e é nessa que eu estou. Estou em plena campanha para governador do estado de São Paulo, faltam 4 semanas agora. O Partido Novo está crescendo com uma velocidade impressionante, velocidade de startup que começa a ter tração e começa a entrar exponencial. A gente tem 4 semanas numa corrida alucinante para tentar juntar gente para fazer a diferença. A gente, sozinho, não vai conseguir fazer nada, mas as pessoas que a gente está encontrando, as que gostam, começam a divulgar, começam a espalhar, começam a falar para as pessoas que existe uma alternativa. E não é, existe uma alternativa, vote na alternativa. Não, existe uma alternativa, vai pesquisar, vai ver o que a gente está falando, vai ver de onde a gente vem, porque quem sabe, juntando um monte de gente, a gente consegue tirar esses safados daí e finalmente começar a fazer o óbvio. A nossa proposta inovadora é tratar o governo de um jeito diferente, não está em cada proposta mirabolante. Para variar, a solução está no mais simples, a solução está no mais óbvio, a dificuldade é implementar. É nessa batalha que a gente está. Legal, obrigado pela participação de vocês hoje. Então, o tema do papo vai ser, né, empreendedorismo e educação. Primeira pergunta que eu queria jogar para o Rogério: como você acha que esse tema de empreendedorismo pode ajudar a melhorar a educação no Brasil? E o que o Estado pode fazer para facilitar o que não faz hoje? Então, não dá para falar de empreendedorismo sem falar de educação, e no mundo novo não dá para falar de educação sem falar em empreendedorismo. Eu adoro aquela capa da Veja de um mês atrás, que é trabalho sem emprego. A coisa está mudando e a gente tem que perceber que a gente está entre 2 eras. A gente está num momento absolutamente histórico, absolutamente histórico. A gente está vindo de uma era onde as principais fontes de crescimento de um país eram commodities e indústria. E a gente está entrando numa era onde as principais fontes de crescimento dos países desenvolvidos é serviços e tecnologia. A gente está vindo de uma era onde o poder estava com políticos e corporações. A gente está indo para uma era onde o poder está com o povo. Não é populismo isso, não é demagogia. É a capacidade e o poder que as redes estão dando para cada uma das pessoas.
O problema é que a gente não saiu aqui no Brasil, infelizmente, ainda da última era, e a gente não entrou na nova era. Mas a gente, às vezes... Por isso que às vezes a gente fica com uma sensação de uau, está tudo mudando muito rápido, a gente faz parte disso, e depois, ai meu Deus, é tudo a mesma coisa, a gente está sendo tocado pelos políticos velhos. Não, tem gente nova que pode fazer alguma coisa. Não, eles não têm chance nenhuma, porque eles não têm tempo de TV. E a gente está entre duas eras. A gente está naquele momento da navegação à vela, que a vela tem uma hora que ela está aqui, tem uma hora que ela está aqui. No meio ela fica batendo. Se você não tomar cuidado, você toma uma porrada na cabeça da vela, você tem que tomar cuidado, porque ela vai para lá, vem para cá, você não sabe ainda onde você está, mas é para lá que a gente está indo. Por que eu estou trazendo essa resposta? Porque não existe educação sem conectar com o mercado de trabalho, não pode existir. E não pode existir empreendedorismo sem levar em conta quem está saindo da escola, quem está entrando no mercado de trabalho. Então, essa conexão é incrível. O Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, vocês estão vendo aqui o cara que foi responsável para colocar, foram muitas pessoas, mas eu julgo ele o cara principal que colocou o Parque Tecnológico de pé. Dá para fazer isso sem educação? Sem conexão com escolas, sem conexão com quem está saindo de escola, sem conexão com as faculdades? Não dá. E aí, qualquer semelhança com o que vocês estão fazendo hoje não é mera coincidência, empreendedorismo tem a ver com isso. Só para finalizar, tem um monte de candidato aí prometendo emprego. Vou trazer emprego e renda. Eles só não falam como. Eu acho que uma das coisas mais importantes que tem que ser feita hoje é estimular a criação de empresas. Seja uma empresa como essa, seja a empresa de cada um de vocês que deveria poder prestar serviço para uma empresa como essa. Os empregos estão no Brasil hoje na mão de médias e pequenas empresas. Não tem mais essa relação trabalhista, ou não deveria ter mais essa relação trabalhista do passado. É a era que a gente está deixando para trás. Então, o grande desafio hoje é unir educação com emprego, com empreendedorismo, para as pessoas terem um estímulo de poderem conectar a educação com o trabalho. Senão, o que vai continuar acontecendo é que esses governos populistas eles estão oferecendo muito mais vagas em universidade de péssima qualidade. Último dado para vocês, interessantíssimo. Ao longo dessa campanha eu tenho visto muita coisa. E eu vi uma pesquisa qualitativa, aquelas que fazem com focus groups, só com 8 pessoas, e ela foi feita com pessoas da classe C, C-. São pessoas que estão aí numa faixa de um salário mínimo e meio. E aí foi perguntado para essas pessoas qual é a sua principal preocupação hoje. Antes eles falavam, é educação. E dessa vez eles não falaram que é educação. Eles falam que é educação de qualidade. Por quê? Porque nesse meio tempo eles viram que tem vagas disponíveis, mas não é em todo lugar que você tem educação de qualidade. Eles perceberam que não basta fazer uma universidade, você tem que fazer uma universidade que te dê condições de competir com os outros. Então, eu sei que eu estou entrando totalmente no território onde você é especialista. Essa é a conexão que vocês fazem hoje é fantástica, de oferecer para as pessoas as melhores informações para que elas possam ter não apenas educação, mas educação de qualidade, educação alinhada com o jeito dessa pessoa. Por isso que eu achei tão brilhante o que vocês têm feito em termos de trabalho. Legal, obrigado, Rogério. Vindo você é bem legal. Pergunta para o professor Agilberto, né? O seu prefixo aí de professor entrega, né, que você é professor também da FATEC. Eu acho que é um case bem interessante de órgão público que com menos recurso do que os outros e com uma visão um pouquinho mais liberal tem conseguido trazer uma educação de qualidade para a base. A gente tem muita gente aqui na Quero, não sei se tem alguém aqui na plateia que estudou na FATEC. A gente tem uma meninada boa, inclusive principalmente na área de tecnologia. Como você acha que esse exemplo pode ser expandido para o Brasil e o que isso é melhor? O exemplo da FATEC é superior ao exemplo de algumas faculdades que a gente tem mais antigas, que padecem de muito academicismo, pouca conexão com o mercado de trabalho, muita verba também pública ali jogada no lixo. Se for ver o valor por aluno gasto com a faculdade pública no Brasil é muito alto em relação a, mesmo quando você compara com uma faculdade privada que às vezes tem um serviço melhor, mas muito mais barato. Então, a grande questão que a gente coloca é a seguinte: a educação
ela é um valor porque ela transforma informação em conhecimento, né? Essa é a grande questão que eu sempre coloco. Informação tem um monte. Agora, informação analisada, informação trabalhada, ela é comparada, isso forma um corpo de conhecimento e é isso que tem o valor aí no mercado. E tem uma coisa mais interessante, que a gente trabalha muito o ensino, porque a educação ela é mais ampla, tem a ver com família, tem a ver com ambiente que você vive, aquela história que o homem é fruto do meio e tal. Então é mais amplo. O que nós vimos no Brasil é que o mercado aqui no Brasil, a gente tem muita coisa, demanda coisas que são objetivas. Por exemplo, nós temos um problema de infraestrutura no Brasil, se a gente ficar investindo fora desse ambiente, a gente não vai ter mão de obra, não tem engenharia, está acabando um monte de curso de engenharia aí, que não dá conta porque não está sendo absorvido pelo mercado. Outra coisa, biotecnologia. Nós vamos fazer biotecnologia com essa baita do sol que a gente tem, terra bacana, tem florestas, nós precisamos fazer pessoas fazerem biologia, fazerem biotecnologia, mas focada para o mercado. O que o mercado está consumindo? No Brasil precisa muita coisa, tem muito para desenvolver. E às vezes a gente vê a universidade pública, principalmente, fazendo pesquisa, investindo em informações que não têm essa correspondência com o mercado, que não tem essa ligação direta. Então fica muito na fronteira do conhecimento, aquela pesquisa, o que é necessária, mas o mercado fica desprovido. A FATEC, ou as faculdades de tecnologia, no mundo inteiro, são utilizadas para colocar a mão de obra competitiva no mercado, aquilo que o mercado precisa. A empregabilidade da FATEC, em estado de São Paulo, é quase 80%. Ou seja, o aluno sai, ele já tem emprego bem forte, porque ele está sempre antenado com o que o mercado demanda. Então, a nossa proposta é trabalhar isso, está na proposta do novo na presidência. O Shekhar também trabalha um pouco nessa proposta, de formar mão de obra técnica, formar mão de obra tecnológica, mais linkada ao mercado. E uma coisa interessante, que eu aprendi aqui em São José, coordenando a implantação do parque, é que você tem muita demanda por coisas práticas, né? Então, às vezes, está num laboratório, alguém tem que saber operar aquela máquina. Ela não é só conceito, ele vai ter que ir lá saber ligar, saber tirar o melhor da máquina, saber otimizar aquela máquina, saber interligar com outras máquinas, ainda mais agora na indústria 4.0, que está tudo interligado, muitas vezes não está nem presencial ali aquele conhecimento. Então, o tecnólogo ele é preparado para atuar direto nessa operação prática, né? Então, eu vejo com muito bons olhos. A gente tem trabalhado fortemente aqui na FATEC de São José, essa ligação com a empresa. Então, as empresas estão demandando coisas lá dentro, demandando tecnologias, demandando competências que a gente acaba desenvolvendo com os próprios alunos e os professores. Legal, eu queria abrir para a plateia, né, para o nosso time, para fazer perguntas. Alguém tem uma pergunta? Já quer? Pode levantar a mão também. Deixa eu dar um empurrãozinho nas perguntas. Não deixa de fazer aquela pergunta que você acha que vai nos constranger. Não, é sério, porque a gente está na política, a gente nunca foi político na vida, a gente não tem um passado que nos comprometa, e a gente está num partido que chama Novo, e que é um partido novo, e que assim, deve ter muita... Se você não tiver com algumas desconfianças, tem alguma coisa errada aqui. Então, a gente está muito acostumado a ir nesses eventos, e na hora de sair, as pessoas falam assim, eu tinha uma pergunta, mas eu não quis fazer lá na frente de todo mundo, porque eu estava... Faça, por favor, faça. Boa tarde, meu nome é Elana, e eu li um pouquinho sobre as suas propostas na internet, e eu vi que você fala do pacote de privatização. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como que você pretende incluir isso. Perfeito. Elana? Obrigado, Elana. Seguinte, saíram muitas manchetes aí, talvez uma delas seja que você tenha visto, falando que a gente vai privatizar tudo. Em primeiro lugar, nós somos o único partido que está fazendo um esforço para falar das propostas, quais são as propostas que estão no nosso controle e quais que não estão no nosso controle. Privatização não é totalmente do nosso controle, porque eu preciso de uma aprovação do legislativo para isso. Então, esse é o primeiro disclaimer que a gente tem que fazer, porque senão eu falo, eu vou privatizar tal e tal coisa. Mentira, eu vou propor a privatização de alguma coisa. Não sou eu que decido, eu posso simplesmente propor e a gente depende da Assembleia Legislativa depois para votar. Aliás, fica uma dica de pergunta difícil para a gente, que é como que vocês vão governar sem estar fazendo os acordos da velha política, porque é a consequência do que eu estou falando.
Aí, Elana, o negócio é o seguinte, a gente não vai privatizar tudo, a gente vai olhar empresa por empresa, negócio por negócio, entidades, secretarias, autarquias, fundações, para ver, existe uma forma dessa entidade governamental oferecer serviço melhor para a população? Se a gente enxergar uma forma de entregar melhores serviços para a população, fazendo uma parceria público-privada, ou uma concessão, ou uma privatização, a gente vai submeter isso a estudos. Hoje é impossível a gente ter acesso aos dados que o governo tem. Agora, o que eu já te garanto é o seguinte, a nossa proposta é oferecer o melhor serviço possível para a população em 6 frentes: saúde, educação, segurança, transporte, saneamento e habitação. Nós encaramos que isso é obrigação do Estado. E não é essa nossa interpretação. A obrigação do governo do Estado é entregar esses serviços de qualidade. O PSDB está há 24 anos no poder. Quantos aqui, por favor, levanta a mão quem tem mais de 24 anos. Levanta a mão quem tem menos de 30 anos. Tá. Levanta a mão quem tem mais de 30 anos. Tá. Percebe que a maioria aqui provavelmente está entre 24 e 30 anos. Quer dizer, o dia que o PSDB entrou no poder, você ainda não lia jornal. Você estava entre 0 e 6 anos para os que já nasceram. Desde praticamente a tua vida inteira, a gente teve PSDB aqui no governo do Estado de São Paulo. Qual é o estado que esses caras estão deixando? Se você tivesse filho hoje, eu sei que é uma realidade distante para você, mas se você tivesse filho hoje aí, acontece. Você vai colocar ele numa escola, você prefere colocá-lo numa escola privada ou numa escola pública? E aí vai. Então, a gente já descobriu quais são os lugares onde a iniciativa privada oferece um melhor serviço do que o Estado. E isso é quase tudo. Quase em todos os lugares. Tem algumas coisas que a gente não consegue passar pela iniciativa privada. Combate ostensivo em segurança, policial de rua, vai continuar sendo do Estado. Professores, na situação atual, e por alguns anos, talvez algumas décadas, a gente precisa preparar melhor o professor público, enquanto a gente desenvolve melhor uma conexão com o sistema privado de educação. Mas a gente já começa a ter, por exemplo, nas escolas, serviços terceirizados. Será que numa escola a gente não deveria, num primeiro momento, manter o professor público muito melhor treinado do que ele é hoje? O professor é uma vítima do sistema hoje, porque ele está sujeito a uma carreira pouquíssimo atrativa, onde ele só cresce a sua remuneração por tempo e cursos que já estão ultrapassados. A gente quer oferecer uma carreira que o professor possa subir rápido por mérito. Então percebe que mesmo onde o Estado vai continuar, a gente quer trazer conceitos da iniciativa privada para trazer incentivo e mérito, bater metas, alcançar resultados. Tem que ser assim que o ser humano se motiva. Agora, numa escola pública, será que reforma não poderia estar terceirizado? Será que transporte, alimentação, zeladoria não deveria estar terceirizada? Ou deveria estar sendo feito por funcionários públicos com estabilidade de emprego e acesso a uma previdência que a gente não pode mais pagar como cidadãos? Então, a gente vai buscar, até nas coisas que vão continuar do Estado, o que delas pode ser terceirizada, feito parceria e etc. Já adianto algumas delas. Na saúde, a gente precisa trazer a iniciativa privada para oferecer serviços. Na segurança, o combate na rua é feito por policiais do Estado, tem que ser. Agora, a parte administrativa, burocrática dos escritórios da polícia, será que isso não pode ser terceirizado? A gente acredita que pode. Olha o último número que eu vou dar, só para exemplificar o que eu estou falando. A gente tem 2 polícias no estado de São Paulo, a Polícia Civil, que cuida de investigação, e a Polícia Militar, que cuida de combate ostensivo, ir atrás de criminoso na rua. Na Polícia Militar, que é essa que você sente quando você está na rua, se você está mais protegido, menos protegido, geralmente é o segundo caso, tem 90 mil policiais militares no estado, Elana. Sabe quantos estão nas ruas? 30 mil. É menos de 1/3 que está na rua hoje. Onde estão o resto? Está em serviços administrativos, um pouco em bombeiro, shopping, ambiental. Será que a gente não pode terceirizar esse serviço? O cara foi treinado numa academia de polícia, aprendeu a dar ipom, lidar com arma, chegar em criminoso.
colocar um cara desse atrás de uma mesa, no burocracia, às vezes, na maioria dos casos, nem computador tem. Não é um desperdício de talento? Pois é, a gente quer levar essas pessoas para as ruas enquanto terceiriza esse serviço administrativo. Então, onde a gente puder fazer parceria com o privado, fazer concessões, exemplos de estradas. Olha o estado como é que a gente tem das rodovias com concessão, sem concessão e as concessões mais velhas versus as mais novas. Na nossa cabeça, em geral, o Estado não consegue oferecer bons serviços. Ele deve ter um papel de concessão de serviços e depois fiscalizar. Não é privatiza e esquece. Aliás, a menor parte é privatizada, a maior parte é com parcerias. Agora, tem que vigiar depois, porque se a parceria privada não estiver oferecendo serviço de qualidade para a sociedade, esquece, tem que trocar. Oi. Meu nome é Nilian, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Eu queria saber se nessa proposta de governo, em que medida que o governo do Estado tem autonomia para implementar essas mudanças, em que medida o Executivo tem essa autonomia, em que medida depende do Legislativo, como vocês pensam essa composição na Câmara e, ao mesmo tempo, composição com o governo federal, porque de muitas medidas dependem também de uma articulação com o governo federal. Como Perfeito. é que isso está pensado, como é que isso está estruturado? Perfeito. Tudo que você falou está corretíssimo e, logicamente, consequentemente, se constituem desafios para nós. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o maior diferencial do Partido Novo não são as propostas específicas em educação, saúde, segurança, que estão lá no nosso site, que qualquer um pode ver. Várias dessas propostas já são prometidas há um tempão pelos partidos velhos, tradicionais da velha política. A nossa proposta de diferença é institucional. Deixa eu te dar primeiro qual que é a base disso. O Partido Novo é o único partido que não usa dinheiro público. Todos vocês aqui pagam impostos. Pensa no partido que você mais odeia. Não precisa falar em voz alta. Pensa no partido que você mais odeia. Você sabia que você dá dinheiro para ele? Seus impostos vão para ele. Porque é obrigatório hoje você pagar imposto e eles pegam esses impostos e distribuem para 35 partidos. PMDB, PSDB e PT, hoje, nesse ano, eles estão ganhando cada um mais ou menos 300 milhões de reais para gastarem com campanhas e basicamente como eles quiserem. O Partido Novo não usa dinheiro público, nunca usou um centavo de dinheiro público. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque esse dinheiro deveria ser usado para educação, saúde e segurança. Em primeiro lugar. Segundo, que não é tão facilmente percebido. Se a gente não usa dinheiro público, como a gente se sustenta? Doação de filiados e simpatizantes. Quem é filiado doa R$ 29 por mês e para quando quiser. E quem gosta, doa qualquer valor para o partido. É desse valor que a gente depende hoje, a gente tem 22 mil filiados hoje. O que acontece se eu prometer um monte de coisa para vocês e para todo mundo hoje, e eu sou eleito governador e eu não cumpro nada, da mesma forma que a política velha? Ninguém mais vai doar dinheiro para o partido, porque a credibilidade do partido vai acabar. Provavelmente o partido vai imediatamente me expulsar de lá, senão ele morre. Essa é a garantia que a gente dá de alinhamento de interesse com a sociedade. Então, chegar lá sem fazer coligações por causa de tempo de TV para enganar mais gente, é um diferencial absurdo do Partido Novo, incrível. Por quê? Porque quem está anunciando aí as coligações, hoje, PSDB e PSB, que é o governador atual do Estado, Márcio França, eles têm, se não me engano, 12 e 15 coligações. Quando você faz coligação, gente, pensa nisso. Quando você faz uma coligação e pega o tempo de TV de um outro partido, qual que é a troca? Como é que você vai pagar isso para os outros partidos? É óbvia qual é a troca. É a troca da velha política. Quando você for eleito, você vai dar para esses partidos uma secretaria, uma empresa estatal, um setor, a administração de alguma coisa. E por que isso vale? Porque eles conseguem colocar lá depois os seus esquemas e tirar o dinheiro que foi investido, que foi doado, e esse é o toma lá da cá da política. Nós não fazemos coligação a não ser que seja por
alinhamento de princípios. Então, quando eu for eleito governador do estado de São Paulo e eu chegar lá, eu posso fazer o certo, porque as secretarias são minhas, elas não são do outro partido. Quando você entrega uma secretaria para um outro partido, ele não é mais seu. Então, essa diferença, e a penúltima grande diferença que tem, é que nós não podemos nos reeleger por mais de uma vez, para não montar uma carreira política, que eu chego lá, monto os meus esquemas e faço disso uma carreira política. Então, esses diferenciais do Partido Novo já fazem com que, qualquer que seja a nossa proposta, institucionalmente a gente tem um partido que vai cobrar a gente o tempo inteiro. É o único partido entre os 35 que tem essas diferenças. Então, eu sou obrigado a implementar aquilo que eu estou fazendo. De resto, Lilian, o que acontece é que várias das nossas propostas, não todas, mas ela tem várias parecidas com o que os outros estão prometendo. Por quê? Porque se você vai conversar com especialistas em educação, especialistas em segurança, especialistas em saúde, que é o que a gente vai fazer, os outros partidos às vezes também vão. Se todo mundo vai beber na mesma fonte, as propostas acabam sendo parecidas. A diferença é que quando a gente chegar no governo, o governo é nosso. Eles, se chegarem no governo, nem que eles queiram implementar o que eles estão falando, eles vão conseguir, porque eles têm que entregar o governo para outros. Então, eu prefiro te dar essa resposta do que ficar falando, na educação a gente vai fazer isso, na saúde a gente vai fazer aquilo, etc. Para finalizar, e super importante, nós não vamos aumentar impostos. Esse é um compromisso do partido, não é meu, é do partido. Eu não posso fazer nada que aumente impostos. O Agliberto não pode chegar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados em Brasília e participar ou votar para nenhum aumento de impostos. Pô, Schecker, mas como é que vocês vão fazer então? Porque vocês estão prometendo fazer mais. Como é que vocês vão fazer com o mesmo dinheiro? Através de parcerias. E aí eu vou para a tua pergunta. Essas parcerias são com 5 tipos de contrapartes. 1, iniciativa privada. É o que a gente mais pensa, né? Fazer parceria, trazer iniciativa privada para fazer as coisas. 2, sociedade civil organizada. Organizações sociais, ONGs, que vão ser testadas para trazer resultado junto com o governo. Tem ótimas e péssimas, a gente precisa trazer melhores práticas. 3, governo federal. A gente precisa fazer parceria com o governo federal porque tem fontes de financiamento super importantes. E nós somos o maior estado do Brasil. Tem que chegar lá em Brasília e colocar na mesa e começar a exigir as coisas. Quem tem menos tramóia com o governo, no nosso caso não temos nenhuma, não temos rabo preso com ninguém, a gente pode chegar lá e lutar com o peito aberto. 4, prefeituras. Tem vários assuntos, educação, saúde e segurança e transporte são os mais fortes, que não adianta você querer fazer essas coisas. Deixa eu dar um exemplo de segurança. Está confirmado, comprovado, que ruas que sejam mal iluminadas, tem mais buraco, não tem coleta de lixo, tem bar clandestino, tem mais criminalidade. É meio óbvio. E essa responsabilidade de limpar isso daí é de quem? É do Estado? Não, é da Prefeitura. Então não adianta nada o Estado mandar policiamento lá, que esses bandidos vão ser mortos, os policiais vão ser mortos. Então será que não dá para a gente trocar informação com a Prefeitura, passar para ela um heat map de quais são os lugares onde tem mais criminalidade e fazer um acordo com estímulo para a Prefeitura? Será que a gente não pode montar um programa no Estado fazendo o seguinte: prefeitos que conseguirem limpar as áreas de maior criminalidade do ponto de vista de zeladoria urbana, vão receber mais transferências do Estado para usar onde quiser. Eu inventei isso? Lógico que não, eu quero inventar o menos possível. Isso é um programa que já é feito no Ceará, na educação. As prefeituras que têm melhores notas de educação recebem uma transferência maior do governador e podem usar aquele dinheiro onde eles quiserem. Dinheiro estimula todo mundo, não é? Lógico que estimula. Então, é isso que a gente vai querer fazer com as prefeituras. Eles limpando a área, a gente manda policial para lá. Isso é só um exemplo de parceria com prefeituras. A última parceria que eu queria mencionar é muito legal e ninguém pensa nisso hoje. É uma coisa meio óbvia que existe em outros países e a gente precisa pensar mais. Com quem faltou fazer parceria de todo mundo que eu falei? Com a sociedade, com o indivíduo. Não com a sociedade como um grupo, porque aí entra na sociedade civil organizada,
mas com o indivíduo. Fazer uma parceria com a parente da Lilian que está desempregado. Puxa, ele tem um carro. Pô, interessante, ele tem um carro. Está desempregado, precisa de dinheiro. Vamos ver quem que a gente precisa atender? A gente precisa atender mais pobres, mais idosos, pessoas que têm preconceito para entrar no mercado de trabalho e na sociedade, inserção na sociedade. Isso inclui sexualidade, isso inclui cor de pele. A gente precisa olhar diferente para essas pessoas, porque essas pessoas estão com dificuldade de inserção social. Interessante, idosos é um desses grupos. Idoso usa mais saúde. Como é que o cara que é idoso, que precisa ir ao médico e fazer exame 3 vezes por semana, eu sei disso, eu tenho um pai de 92 anos, que nunca foi ao médico até os 80, hoje ele precisa ir aos 92, 3 vezes por semana para médico e consulta. E o coitado do velhinho que não está próximo de uma estação de trem, de metrô, de ônibus, que a gente sabe que não está, né? Será que a gente não pode montar um aplicativo a partir do Estado para oferecer para pessoas que queiram passar o dia com um idoso, levar um idoso num posto médico, esperá-lo, ajudá-lo ou não, mas fazer alguma coisa para o idoso, para essa pessoa poder ter fonte de renda? Não é voluntário, não, o governo paga. Aí você começa a unir as classes mais vulneráveis com os serviços principais, educação, saúde e transporte, com a parceria, nesse caso, com o indivíduo. A gente pode fazer um monte de coisa com os indivíduos. Então, através dessas parcerias, com quem? Para os grupos que mais precisam. Para quem? Em educação, saúde, transporte, segurança, habitação, saneamento. O que a gente quer fazer? Trazer ascensão social sustentável. Não voo de galinha para ascensão social, mas ascensão social sustentável. Então, a tua provocação, que tipo de parceria que a gente tem que fazer? Governo federal e prefeitura são 2 das 5, a gente precisa fazer com todas elas. Eu acabei não respondendo uma parte da pergunta dela, que é como é que a gente consegue aprovar as coisas no legislativo. Desculpa. Olha só, a gente vai conversar com todos os partidos. Não é porque a gente é anti-filosofia petista que eu não vou conversar igualmente com cada deputado estadual petista. Eu, como governador, não posso agir partidariamente. Tenho que seguir os princípios do meu partido, mas eu não posso fazer discriminação partidária. Nós vamos conversar com todos os deputados estaduais e falar, olha, fomos eleitos e essas propostas o público já sabia que precisavam de aprovação. Mesmo assim, eles votaram na gente. Quer patrocinar alguma dessas propostas? Se ele falar sim, ótimo, mas já sabe o que ele vai falar, né? O que eu ganho com isso? Aí eu vou falar, olha, tudo que você ganhou até hoje, sinto muito, mas você não vai ganhar mais. Não vou te dar dinheiro, não vou te dar cargo, não vou te dar empresa, você tem que fazer isso pela sociedade. Se ele quiser, ótimo. Se ele não quiser, ele vai deixar de ganhar também uma publicidade, porque eu vou usar minhas verbas de publicidade para falar para a população que determinada ação de segurança não está acontecendo porque a Assembleia não está apoiando. Se ele for apoiar isso, ele vai ganhar propaganda do nome dele, para ele de graça. Faço questão de fazer essa propaganda, porque o mérito é dele, ele que vai propor e aprovar um projeto de lei. Checker, que inocência, poliana, como é que ninguém vai aceitar isso? Se ninguém aceitar isso, eu tenho que ter plano B, C e D para tudo. Eu vou falar com quem? Com a sociedade. Sociedade, lembra que eu prometi fazer determinada coisa? Lembra que eu fui transparente e falei que isso requeria a aprovação dos deputados estaduais? Pois eles não estão querendo aprovar. Eu acho que quem devia falar com eles são vocês. Vem para a rua e vai fazer pressão neles. Você percebe que a política velha tem medo das ruas. A política nova chama as ruas, porque eu não tenho rabo preso. Esses caras que estão aí têm rabo preso e entrelaçado. Se um governador hoje levanta e fala, vamos fazer pressão na Assembleia, imagina o ataque aéreo que ele vai sofrer logo depois. A gente nunca fez acordo com ninguém e não vai fazer acordo espúrio. Então a gente pode expor o legislativo a ponto da população entrar em contato com eles para exigir seus poderes. Então a resposta é, triangulando com a sociedade, porque nós podemos, é que a gente vai poder fazer essa interlocução para conseguir o que é importante. É uma forma totalmente diferente de governabilidade. Quando vocês escutarem aí as pessoas falando, eu estou fazendo as coligações para montar uma base aliada,
porque com isso eu vou ter uma base que vai me defender. Balela. 6 meses depois ele já está tendo que dar dinheiro, está tendo que dar cargos e não acontece nada de volta. Essa é a história do Brasil. Meu nome é Pedro. Desculpa, a minha voz está meio ruim hoje. Uma pergunta bastante simples, rápida até, ao professor Agliberto. Fugindo um pouco do tema educação, o senhor é a favor da legalização do aborto? Poxa, falou que podia qualquer um. Não. O Partido Novo, ele respeita a lei que tem hoje, é uma orientação do partido, tem uma lei hoje que prevê 3 possibilidades de aborto no Brasil, que é anencefalia, a risco de morte da mãe, e casos de estupros. E deixa livre o parlamentar para definir a sua posição. Por que isso? Porque isso é um tema comportamental, é um tema que tem a ver com a sociedade. Então, a sociedade encaminha isso ao Congresso, isso não é de livre-arbítrio do governador, do executivo ou do caso do presidente do executivo. Quando for para o Congresso, onde eu pretendo estar a partir de 2019, eu particularmente vou votar contra a ampliação disso, por uma questão minha, de afinidade pessoal. E aí, obviamente, que ao falar isso, eu posso estar afastando outras pessoas, mas as pessoas que votarem em mim saberão que a verdade que eu defendo é essa. Eu não sou a favor do aborto, a não ser esses casos já previstos em lei. Deixa eu fazer um complemento rápido. Como o Agliberto falou, isso não é um valor do partido. Os parlamentares do partido são livres para tomar posição nesse caso. Então, tem casos, impostos. Você não pode ser do Partido Novo e aumentar imposto. Aborto, você pode ser a favor ou você pode ser contra. Tem outros parlamentares, tem outros candidatos no partido que têm uma posição diferente. Se isso é importante para você, você pode usar isso no critério e escolher um outro parlamentar. Essa abertura do partido é extremamente importante porque já define quais são, na nossa opinião, como partido, quais são os temas que comprometem o crescimento do Brasil, comprometem a redução de desigualdade, comprometem, não é que influenciam, não estou querendo falar que o tema é menos importante, mas para tirar a gente desse buraco, os temas que o partido está traçando como inegociáveis são redução do tamanho do Estado, diminuição da máquina, eliminação de privilégios, de mordomia, de desequilíbrio fiscal. Esses temas são absolutamente inegociáveis. Nos outros, você pode escolher um parlamentar que te represente, caso esse valor seja importante para você. Uma coisa importante aqui é o seguinte, nós, para sermos candidatos do Novo, nós fazemos um processo seletivo, e aí os que são aprovados tem um termo de compromisso que a gente abre mão dos privilégios, auxílio paletó, auxílio moradia, carro com motorista, vários outros que tem, previdência especial, plano de saúde especial, um monte de coisa que tem o parlamentar. Então, a única coisa que a gente está ficando lá é o salário, o restante a gente está abrindo mão. E reduzindo o tamanho do gabinete. O gabinete, não sei se vocês sabem, mas um deputado federal, ele pode contratar até 25 assessores de livre provimento, que são chamados cargos de confiança. Né? Hoje, já tem na Câmara Federal e no Congresso, as pessoas que estão lá trabalhando são concursadas. Se esforçaram, passaram no concurso e elas ficam, às vezes, até de fora e o pessoal traz lá 25 assessores, no caso do deputado, e 90 no caso do senador. Então, é um absurdo a gente abrir mão disso. Além disso, a gente está colocando para não votar aumento de imposto em hipótese alguma, como o Schecker falou. Nós acreditamos que não pode, o problema do Brasil não é imposto, e sim o governo gasta mais do que arrecada, e ele tem que ficar o tempo todo lançando imposto para cobrir o rombo que ele deixa. Tá certo? Essa é a segunda eleição do Partido Novo. Na primeira foram eleitos 4 vereadores, uma em São Paulo, um em Belo Horizonte, um no Rio de Janeiro e um em Porto Alegre. E esses 4 vereadores já economizaram R$ 2 milhões
cada um, desde que assumiram, fazendo o que o Agliberto acabou de mencionar. Eles estão, na média, economizando R$1 milhão por ano nos gabinetes, usando menos assessores do que eles poderiam utilizar e abrindo mão de motorista, de carro próprio e etc., as coisas que o Agliberto acabou de mencionar. Schecker, se fala tanto, né, que o problema do Brasil, acima de tudo, é imposto, etc. O Partido Novo, no caso, você disse que leva em questão a credibilidade, né, do partido, de que o investimento que o partido recebe não é o dinheiro público, mas sim a partir de doações, etc. E creio também que muito do que o partido defende é de interesse dos banqueiros, etc. O deputado, no caso, o candidato à presidência, Ciro Gomes, ele falou em entrevista que, no caso, algo que afeta bastante também é o lucro exorbitante que os banqueiros têm, né? Então, eu queria saber de você que se esse lucro, né, que os banqueiros vêm tendo é um problema para o país, se você acha que é um problema ou não, e como vocês pretendem, né, mudar isso, já que o partido também tem uma base dos banqueiros e você tem um investimento direto dos banqueiros e, ao mesmo tempo, você tem que tirar o lucro deles. Como que você vê isso? Trocou? Eu que desliguei sem querer. Lucas, seguinte, eu não concordo que impostos seja o maior problema do Brasil. Eu acho que a ineficiência do Estado, junto com a mentalidade da grande maioria dos nossos políticos e membros do Executivo e Judiciário, é que são o maior problema do Brasil. São pessoas que não pensam no país, eles pensam no próprio umbigo. Eles não estão servindo ao país, eles estão servindo a si próprios. Eu acho que esse é o maior problema do Brasil. Agora, a gente pode passar a semana aqui trazendo outros problemas. A priorização, cada um tem uma na sua cabeça. Indo ao assunto de bancos, é interessante. O João Amoedo trabalhou em banco, fez uma carreira lá, montou um patrimônio lá, trabalhando, sem receber, principalmente no caso dele, ele não estava sendo pago pelo governo, ele estava sendo pago por uma instituição privada. E o interessante é o seguinte, nós encaramos os lucros exorbitantes do sistema financeiro como uma consequência da falta de concorrência. O nosso sistema financeiro está concentrado em pouquíssimos bancos. Todo o mercado, pede só para dá uma sentadinha, não, ele mesmo, porque Antônio, dá uma sentadinha que você está tapando no lugar. Obrigado. Qualquer mercado que você tenha poucos players, você não vai ter uma concorrência perfeita. É exatamente o que a gente tem no Brasil hoje. Se você tivesse um mercado mais aberto para bancos, se você tivesse um mercado mais aberto para crédito, principalmente para crédito. E para abrir o mercado em crédito, você precisa ajustar a legislação e justiça para você poder usar bens que você dá em garantia a empréstimos e alavanca a vida pessoal das pessoas. É o que existe em Estados Unidos, é o que existe em Europa, em países mais desenvolvidos, onde a própria justiça está mais desenvolvida para servir de lastro para empréstimos que ajudam pessoas e ajudam empresas. Então, a nossa proposta é abrir o mercado financeiro para que tenha mais players em banco, em crédito, em financiamento. Essa proposta não é minha, essa proposta é do João. Essa proposta é a pior coisa que os grandes bancos poderiam assistir. Então, uma das principais propostas dele é totalmente contra bancos. O que eu acho que é uma das provas, para quem conhece ele melhor, fica mais fácil, mas para quem nunca falou com ele, etc., eu estou te passando, é uma das provas cabais de que a proposta dele não vai ajudar os bancos, eu acho que a proposta dele vai prejudicar os bancos, e ele é um crítico a essa concentração de mercado. Concentração de lucro é consequência de concentração de mercado, a gente quer quebrar isso. Quer complementar, Gilberto? Aliás, em qualquer setor, qual foi o modelo anterior que a gente acompanhou agora nos últimos 14, na verdade 20 anos, né? Eram os campeões nacionais. Focava numa empresa, aí pegava o dinheiro público, que é o imposto, colocava no BNDES, que é um banco público, e esse BNDES ia lá, colocava numa cadeia de uma empresa só. E enquanto os outros concorrentes menores, pequenos que tinham ali, não tinham acesso a crédito, tinham que dar garantias exorbitantes,
a gente acabou assistindo o que aconteceu com JBS da vida, com uma série de outras aí. Então, esse modelo que a gente precisa quebrar. E como é que se quebra isso? Livre concorrência, livre mercado, abrindo para todo mundo que tiver competência se estabelecer e não privilegiando um só. Só para fechar, Lucas, acho que na penúltima vez que eu vim aqui para o Vale, eu visitei com a Agliberto algumas indústrias. Em todas elas, eu perguntava qual é teu maior problema. E entre os problemas deles, sempre estava acesso a financiamento, acesso a capital de giro. Então, por exemplo, você vai eu esqueci até o nome dele, talvez você lembre, naquela empresa que faz aquelas peças para ar-condicionado de carro. Mas você não tem acesso ao BNDES? Não consigo. A burocracia é muito grande. Para ele, a burocracia é muito grande. Por quê? Porque ele não é amigo do rei. Porque ele não é amigo do ministro, ele não é amigo do secretário, ele não é amigo do presidente. Quem era amigo dos presidentes e dos ministros, os Joesleys da vida, conseguiam acesso. O BNDES não foi feito para ajudar enormes empresas e criar campeões nacionais. Ele foi feito para desenvolver a economia, e você desenvolve a economia com empresas do porte dessa daqui da Quero. Porque é aqui que você tem empregos. Vocês têm mais funcionários hoje do que a indústria dele, que tem aí 20 anos. Por quê? Porque ele não consegue crescer. O competidor dele é global, assim como o de vocês. Então, essa dificuldade de acesso é uma das piores coisas que pode acontecer. Nós estamos lutando contra 3 elites. E essa é outra coisa que tem duas coisas que as pessoas ficam um pouco assustadas, assim, estranham um pouco quando a gente fala do Partido Novo. Uma, que tudo que a gente está fazendo é para oferecer ascensão social, sustentável para a população. Nossa, mas o social não é uma coisa só da esquerda? Não. É uma besteira isso que a esquerda se apropriou da inabilidade de comunicação das outras ideologias, de que o motivo final do que a gente está fazendo é social. E a segunda coisa que as pessoas ficam assim, às vezes estranham um pouco, é a gente falar que nós estamos lutando para desmantelar 3 elites. Uma delas é essa elite empresarial que, por ser amigo dos reis, tem privilégios. Privilégio em financiamento. Semana passada, dá uma olhada numa capa do Estado de São Paulo, onde está aumentando para 300 bilhões de reais os subsídios para determinados setores. Nesse ano, com o Brasil em déficit, está aumentando em 23 bilhões. Vocês têm ideia de quantos hospitais dá para construir com 23 bilhões? Dá para construir 230 hospitais de ponta. Isso é subsídio para outras indústrias. Essa é uma elite. A segunda elite é a elite do funcionalismo público. Oi? Você acha que o funcionário público é o vilão disso tudo? O funcionário público concursado, que está lá na base trabalhando, não. Mas muitos, não todos, que estão lá em cima com penduricalhos, com as bolsas moradia, com as bolsas marido, com as bolsas absurdas que tem, ganhando muito mais do teto que ele poderia ganhar, esses estão comendo todo o nosso dinheiro junto com os planos de previdência privilegiados que eles têm. E a terceira elite que a gente quer desmantelar é a elite política atual. Eles criaram essas regras para se manterem no poder. A gente tenta mudar as regras, por exemplo, para fazer eleições de um jeito diferente. Eles impedem que essas regras sejam mudadas. Eles mantêm a injustiça, a desigualdade, a miséria e a penúria no país. A gente vai combater de frente essas 3 elites. E a gente só pode combater essas elites porque a gente não tem rabo preso. Pessoal, nós temos tempo agora só para mais 2 perguntinhas. Ele vai fazer uma pergunta, ele vai fazer uma pergunta, vamos ter que encerrar, tá ok? Tá muito boa a conversa, mas é uma questão de tempo mesmo. Dá 2, a gente faz uma força para responder, a gente faz uma força para responder mais. Por favor. Obrigado, pessoal, pela vinda aqui na Quero. Eu sou eleitor do Novo. Eu vou separar em 2 coisinhas, tá? A primeira é uma alfinetada para o partido como um todo. Em relação ao Amoedo, uma frase que ele disse, que ele é a favor de taxar as igrejas. Eu vejo isso com 2 problemas. Primeiro, porque vai totalmente contra o princípio liberal. E segundo, porque isso é um tiro no pé contra o partido. Porque dado que nas igrejas a maioria da receita é doação,
você está dando um tiro no pé contra o próprio Novo, dado que a receita de vocês é doação. Então, vocês estão falando basicamente que vocês querem ser taxados. Então, mais uma mensagem para passar para o time de comunicação do Amoedo, enfim. A pergunta, de fato, é a seguinte. Existe uma métrica de empresa chamada NPS, chama Net Promoter Score. Ela é uma pergunta única que tem uma correlação altíssima com o crescimento das empresas. E eu procurei bastante ver qual seria o melhor NPS para os países. O que eu consegui achar é um índice de confiança social. Então, hoje a gente tem um problema grande no Brasil, que é nós temos uma grande desconfiança. Eu desconfio do meu vizinho, eu desconfio da pessoa que trabalha comigo, eu desconfio da empresa que eu trabalho. As empresas desconfiam entre si, o que gera grande burocracia. Esse índice ele já existe. Então, se você pegar o Brasil, para variar, ele é o último lugar dos países de ponta, né, dos 50 maiores países. E com ele está os países do leste europeu, países da África, e lá na parte de cima está os países escandinavos, China, Estados Unidos tem caído, e vê que a economia dos Estados Unidos tem caído também, então ela tem uma correlação muito alta. Quando você tenta ver o que é possível fazer com o índice social, ele normalmente está atrelado com a proximidade das pessoas. As pessoas estarem em conjunto. E isso está no nível muito municipal e estadual. Eu sei que é uma pergunta que provavelmente não fizeram para vocês antes, mas o que é possível, na visão de vocês, fazer para a gente conseguir melhorar essa visão de vínculo social, de proximidade, desconfiança? Bom, não vou alongar aqui, não. Tá bom. Tá bom. Só colocar meu chapéu de sociólogo aqui para ajudar um pouco nisso. E eu gosto muito dessa ideia. E também essa ideia eu apliquei muito nos últimos 20 anos. Uma das metodologias que eu desenvolvi para fazer inovação. Para você ter ideia, eu criei o Brasília Aerospace Cluster. Cara, colocar 120 empresas do setor aeroespacial brasileiro, aeronáutico particular, juntas para cooperar, para ganhar naquilo que elas poderiam cooperar e para ganhar competitividade lá fora, não foi fácil. Sabe a primeira coisa que a gente fez? Confiança mútua. E confiança mútua, você tem que criar o quê? Práticas, dia a dia. No Brasil, a gente desconfia de quem? A gente desconfia primeiro do governo. Por que desconfia do governo? Porque ele fala o seguinte: me dá teu imposto, né? Que o nome já diz tudo, né? Me dá teu imposto, que depois eu te dou educação, saúde e segurança. Não tem. No final não tem. As pessoas que não podem pagar, eu vejo meus alunos, que são pessoas com um poder aquisitivo menor, eles estudam em escolas públicas, aí eles não têm uma boa formação, quando chegam na universidade eles não conseguem entrar numa pública. E o contrário é verdadeiro, quer dizer, as pessoas que podem pagar um ensino fundamental e médio, eles têm uma boa formação, quando chega no ensino, no vestibular, eles passam nas públicas e aí todo mundo vai pagar aquela conta. Então, a gente precisa resgatar isso imediatamente. E para resgatar isso é o poder do exemplo. E o maior poder do exemplo que uma nação pode ter, pelo menos no modelo que a gente está propondo, é o Estado, é o governo dar o exemplo dele. Falar assim, olha, o que nós falamos vai acontecer lá na frente. E se a gente pegar o teu imposto, tem segurança, vai ter saúde, vai ter educação. A gente sabe que 100% é ilusão, mas o mais próximo disso, a pessoa tem que ter aquela segurança. Então, a gente precisa resgatar. O modelo do novo é inovação por isso, porque a gente está criando nós criamos uma instituição que ela prega e faz, ela tem coerência com o que está propondo. Eu queria só dar uma respondida, não é respondida, mas mostrar um pouco essa questão das igrejas aí. Só uma questão é o seguinte, olha, essa pergunta foi feita por João num pinga-fogo, aquela perguntas e respostas rápida, ele não teve tempo de discorrer. O que ele quis dizer ali, e é do novo, eu estou no novo desde o começo, desde 2011, a gente discutiu muito essa questão lá, e assim, nós também somos contra taxar as igrejas e tal, não é essa a questão, mas o que a gente tem que estar preocupado é o seguinte: existe hoje, na atualidade, discrepâncias. Nós fomos a Aparecida dia desses, Aparecida do Norte, não contra aqui religião nenhuma, mas a gente viu o caso de um hotel, tem um baita de um hotel novo, que pertence à Cúria, à Arquidiocese, e tem um monte de empresas, de hotéis da iniciativa privada, que pagam impostos e tem uma série de burocracia. Aquele hotel que foi colocado não paga imposto. Quer dizer, onde está a justiça nessa questão? Foi isso que ele quis dizer nesse contexto. E a gente sabe que tem outras igrejas de outras
denominações e tal, que acabam tendo um monte de negócio que compete com as empresas que pagam muitos impostos, tá certo? E isso não pode, a gente precisa ter justiça nessa questão. Mas na atividade fim, aquela atividade do templo, que é filosófica, que é espiritual, aquela atividade que tem a ver com obras sociais, que a igreja está ali atuando, isso realmente a gente não é a favor não de cobrar os impostos. Eu esqueci teu nome. Flávio, seguinte, é interessante você comparar o NPS com o índice de confiança, que é um índice que praticamente todo país minimamente organizado tem. E a gente usa muito o NPS na minha empresa, é meu principal indicador de qualidade. Você mencionou como é que a gente pode aumentar isso. Hoje, em primeiro lugar, quando a gente tem essas elites fazendo o que querem, tirando o sarro da nossa cara, nadando em dinheiro e em privilégios, e a gente algemado aqui embaixo, isso já aumenta a desconfiança, né? Algum de vocês confia na nossa classe política atual? Duvido que tenha alguém que responda sim. É um absurdo, a gente chegou a uma unanimidade, ninguém confia nesses caras. Agora, olha que interessante, como é que funciona muito rapidamente o sistema de coleta de tributos hoje? A avassaladora maior parte dos impostos cobrados que a gente paga, eles vão todos para Brasília e depois eles são redistribuídos pelos estados para algumas áreas e para cidades. É o nosso federalismo. O que isso faz? Isso dá um poder absurdo para Brasília. Por que Brasília tem tanto poder hoje? Porque ela que determina a alocação dos recursos, de quase a totalidade dos recursos arrecadados no Brasil inteiro. O que a gente quer fazer? Descentralizar. A gente quer tirar esse poder da União e espalhar para os estados. E no nível estadual, a gente quer diminuir o poder do Estado e dar para as cidades. Não é a cidade que tem que entregar uma parte da saúde, uma parte da educação, uma parte da segurança? Como é que eles podem entregar se o dinheiro que eles coletam, eles dão para Brasília e depois tem que ficar lá batendo na porta e pedindo para devolver a maior parte daquele dinheiro de volta? Está errado. Então, esse pacto federalista que a gente discute tanto, o Novo é a favor de descentralização. Os problemas são locais, a realidade é local. Você não pode exigir de um prefeito que ele conserte e resolva os problemas de uma cidade se ele coleta os impostos lá, estimula emprego, estimula empreendedorismo, mas dá tudo para Brasília e depois precisa ficar de joelhos pedindo tudo de volta. Esse é um dos principais vetores do Novo para a gente resolver um pouco esse problema, começar a resolver esse problema de falta de confiança que a gente tem no Brasil hoje. Faz uma pergunta sim e não, sim ou não, sim ou não. Não é esse tipo de pergunta que eu vou fazer agora. Bom, Schecker, tudo bem? Tudo bom. Professor Agliberto, tudo bom? Bom, meu nome é Rui Gonçalves e vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque minha formação, eu sou jornalista. Finalmente. Então é o seguinte... Não, já tiveram umas provocações. Mas vamos lá, As propostas do Novo, elas são bem interessantes e eu acho que elas funcionariam muito bem se a população brasileira fosse diferente da população brasileira como ela é. A população brasileira ela é altamente dependente do Estado e parece que ela gosta de ser dependente do Estado, ou ela não vê uma opção para não ser tão dependente do Estado. Iniciativas como a Quero Educação, que surge dentro de uma universidade, inovação, startups, é uma coisa muito recente, muito incipiente na economia brasileira. Portanto, o brasileiro não pensa como o Novo pensa. Como é que você vai conseguir convencer o seu eleitor, que é um eleitor que casa muito mais com um discurso de resoluções simples para problemas complexos, resoluções radicais, uso de arma, por exemplo, para questões que são necessariamente complexas e precisam usar multicanais dentro da organização do Estado para serem resolvidas. Como é que você convence o seu eleitor? Perfeito. Nós não conseguimos fazer isso sozinho, nós dependemos de você. Mais para frente, quando a gente tiver 10 deputados federais em Brasília, tendo coisas feitas com resultado, quando nós tivermos mais de 4 vereadores em várias cidades, quando a gente começar a mostrar que o resultado da coisa feita é diferente também e melhor para a sociedade, aí a gente vai conseguir mostrar. Hoje, pré-implementação disso tudo, a gente depende de pessoas
que acreditem que o caminho que a gente tem que seguir é um caminho onde o Estado ajuda. Ele não é responsável totalmente pelo sucesso das pessoas. A gente precisa combater essa ideologia, essa narrativa que foi incutida na cabeça da maior parte da nossa população, coincidentemente nas pessoas de menor renda, com exímia maestria da esquerda. Eu odeio usar termos direita e esquerda, é a primeira vez que eu uso aqui uma dessas palavras, mas é para caracterizar, pelo menos esses últimos 13 anos, e não limitado aos últimos 13 anos. Existem conceitos que vêm antes do chamado centro, e eu evito porque a gente tem que começar a caracterizar aqui o que é direita, o que é esquerda, a gente é de direita, eu não acho que é, mas o que foi incutido na cabeça das pessoas é que, não, o Estado tem a obrigação de te dar tudo de graça. A gente não consegue mudar isso em 1 ano, a gente não consegue mudar isso em 4 anos, a gente consegue dar os primeiros passos. Agora, nós sozinhos não conseguimos fazer isso. Se a gente estivesse usando os milhões que a gente recebe do fundo partidário, a gente talvez conseguisse fazer uma divulgação maior. Então, prós e contras. Prós e contras. Um pró seria esse. A gente poderia até usar o fundo partidário para colocar todo o dinheiro para acabar com o fundo partidário. Até essa ideia é muito discutida internamente. Mas hoje a gente acredita que a gente tem que ir na direção do que o Agliberto acabou de falar. A gente precisa dar o exemplo. A gente precisa mostrar que nós fazemos o que nós falamos, que a gente walk the talk. Se a gente não fizer isso agora, é muito difícil que as pessoas acreditem na gente. Então é um trabalho de formiguinha, que eu não acho que está mais de formiguinha, eu acho que já cresceu, e a gente precisa das pessoas que acreditam nessa causa para aí sim influenciar o seu meio. A descentralização que a gente acabou de falar, ela pode ser aplicada em várias coisas. Uma delas é na divulgação desses princípios. Então, se daqui saem 15, 10, 5, uma pessoa que pense assim e que esteja disposta a passar em volta, a gente vai pouco a pouco espalhando isso. A esperança é que isso aconteça no menor tempo possível. Não me pergunta quanto é, eu estou surpreso com a expansão do Novo nos últimos meses. Eu estava extremamente otimista, mas eu não imaginava que essa onda fosse crescer tanto. Ela ainda está restrita a uma determinada seção socioeconômica, mas a gente já começa a ver pessoas de fora dessa bolha expandida começando a pegar. A gente não vai mudar o desastre que foi feito no nosso país nos últimos, não 13 anos, nas últimas décadas, as consequências nefastas da Constituição de 88, os hábitos que vêm lá desde o Barão de Mauá, a gente não vai conseguir mudar isso em 2 anos. Agora, para terminar, se a gente consegue colocar junto com pessoas boas de outros partidos, os partidos estão contaminados, mas tem algumas pessoas boas ainda em outros partidos. Se a gente consegue colocar 30 ou 40 pessoas no Congresso Nacional esse ano, se a gente consegue eleger 1 ou 2 governadores, 1 ou 2 senadores, e mostra em Brasília que é possível fazer diferente, em 2022 a gente coloca 100 pessoas no Congresso Nacional, a gente coloca 5 governadores e 10 senadores. E aí a gente não muda o Brasil num estalo de dedos, mas a gente tira o Brasil desse trilho e coloca num outro trilho. Mudar o Brasil de trilho em 5 anos me parece um projeto até ambicioso em termos de tempo, mas a gente precisa de quem acredita nisso para ajudar a divulgar. Ninguém faz nada sozinho, eu tenho essa crença muito profunda em mim. Essa tua questão era minha e eu tenho uma coisa muito legal para compartilhar com você. Sabia, Checa? Bernardo, seguinte, olha só, pessoal, eu fui na chamada base da pirâmide, eu fui lá na periferia mesmo, pessoal mais pobre e tal. Todo mundo, todos nós aqui inclusive, adoramos liberdade. E sabe qual que é o indicador da liberdade que todos nós adoramos, e principalmente o pessoal de baixa renda? Fazer rolo. Fazer rolo. A gente compra uma coisa, usa, depois a gente quer vender e quer ganhar um lucro em cima daquilo. Todos nós fazemos isso. As pessoas de baixa renda adoram isso. Aí quando você fala para ela, escuta, você não gosta de transacionar suas coisas, comprar um carro, trocar e tal? Elas adoram.
Aí você joga, o Estado não deixa você fazer. Se você quiser montar coxinha, lá fazer coxinha, o Estado vai dizer para você que tem que ter um monte de burocracia. Nós estamos propondo tirar isso. Isso que está fazendo esse pessoal começar a olhar, o João prega isso, né? O Novo está pregando isso, né? Então, essa questão é uma questão semiótica e uma questão de comunicação, que, aliás, jornalista sabe trabalhar muito bem isso, e a gente está começando a descolar. Sabia disso? Eu fiquei surpreso. As pessoas querem fazer os seus rolos, querem fazer os seus negócios, querem ter lucro, querem ganhar. E sabe o que eles querem também? Educação. Eles reconhecem que para sair daquele estado que eles estão, só educação. O exemplo está aqui. Pega vocês o tempo todo ligando para a moçada, escuta, quer uma bolsa aí, não sei o quê, não sei o quê. Está todo mundo querendo financiar a sua bolsa, querendo financiar as suas coisas para poder crescer. E aí vai demorar um pouco, mas a gente está conseguindo falar com eles e isso vai resolvendo aí aos poucos. Legal, muito obrigado. Gostaria de agradecer e pedir uma salva de palmas para o Agriberto e para o Shecker. Só para encerrar, dizer que a Quero não é partidária, a gente gosta muito do Partido Novo, porque alguns dos nossos membros da diretoria apoiam as ideias, mas a gente está disposto a receber qualquer candidato que queira vir e falar sobre as suas ideias, principalmente focando em empreendedorismo e educação. A gente tem um diálogo legal, a gente acha que tem gente boa na política em todos os ramos, principalmente, né, quem está entrando novo, aí tem muito sangue novo. O Novo, né, pelo nome, 100% novo mesmo, é o único partido que foi fundado nos últimos 30 anos sem ter um spin-off de algum outro partido ou uma igreja. Mas tem gente boa nos outros também. E a gente está disposto a receber qualquer um, desde que vocês indiquem, venham conversar com a gente. E agradecer de novo pela visita, honra receber vocês. E o que a gente puder ajudar, a gente está aqui disposto. Muito obrigado.